Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos exatamente sobre espaço agrário parte 1. E nessa aula nós falaremos sobre a evolução e sistemas agrícolas. A princípio, querido estudante, você precisa lembrar que o homem já não começou produzindo o espaço agrário, não começou gerando riquezas no espaço agrário. Na verdade, inicialmente, a sociedade começou, não esqueça, de forma nômade, E com o passar do tempo, conforme a evolução das técnicas, ele começou a transformar a natureza de acordo com as suas necessidades. E daí começou a surgir, então, o espaço agrário. É nesse contexto que você precisa entender a evolução do espaço agrário, os sistemas agropecuários e entender atualmente a modernização agropecuária. Bem, a princípio nós precisamos falar sobre a evolução do espaço agrário. Essa evolução do espaço agrário divide-se em 4 momentos, ok? Um primeiro momento chamado de período do Neolítico, segundo momento chamado de Revolução Agrícola, o terceiro momento chamado de Revolução Verde e o quarto momento atualmente chamado de Modernização Agrária. Vamos ao primeiro momento. Como eu falei para você, o primeiro momento é chamado de Revolução do Neolítico. Alex, o que foi essa Revolução do Neolítico? Foi o momento em que o homem deixou de ser nômade, ou seja, deixou de se adaptar à natureza e passou a ser sedentário. É isso mesmo, ele passou a ser fixo na terra. E ele passou a, exatamente, claro, transformar a natureza de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas possibilidades. Foi aqui que surgiu então, querido estudante, o espaço agrário. Não esqueça, o espaço agrário surgiu a partir do momento que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. O segundo momento do espaço agrário vai ser o momento em que o homem passou a utilizar a terra como um patrimônio e, claro, passou a utilizar nessa terra técnicas, máquinas para poder evoluir a sua produtividade. É nesse contexto que surge então a Revolução Agrícola. Não esqueça que essa Revolução Agrícola então foi o uso inicial das máquinas no campo. Mas Alex Douro, quando foi que surgiu esse período? Esse período, não esqueça, ele surgiu paralelo à Revolução Industrial. Não esqueça que a partir do século XVIII, a população começou a ser atraída para a cidade em virtude da possibilidade de melhorias através da geração de trabalho. E neste contexto, o campo passou a ter uma diminuição da população rural, ou seja, enquanto estava aumentando a demanda por alimentos na cidade, estava diminuindo o número de pessoas no campo. Isso, claro, começou a comprometer a produtividade agropecuária. É nesse contexto que vai se utilizar as máquinas pela primeira vez no campo para aumentar, então, assim, a produção agropecuária. Esse período ficou conhecido como a Revolução Agrícola. E não esqueça, aconteceu paralela à primeira Revolução Industrial acontecida na Inglaterra a partir do século XVIII. Já o terceiro momento, querido estudante, esse é conhecido como Revolução Verde. Aí você precisa lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, portanto na segunda metade já do século XX, vai surgir uma ordem mundial chamada de ordem bipolar. E é nessa ordem bipolar que você precisa lembrar que houve uma intensa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos ficou temeroso que países pobres, conhecidos naquela época como países subdesenvolvidos, virassem socialistas. E ele usou o campo como uma forma de dominação sobre esses países subdesenvolvidos. Como assim, Alex? Além da pobreza, além da miséria, o que mais compromete a economia de um país subdesenvolvido é a existência da fome, o número de famintos. É nesse contexto que os Estados Unidos começou a fornecer insumos agrícolas, ou seja, transgênicos, máquinas, pesticidas, herbicidas, enfim, técnicas que pudessem aumentar a produtividade agrícola nos países pobres, para então evitar que esses países pobres virassem socialistas e, claro, para que esses países pobres continuassem dependentes
tanto financeiramente, assim como economicamente, dos Estados Unidos. Esse período, então, ficou conhecido como Revolução Verde. Mas nós sabemos que isso só vai aumentar a dependência dos países pobres, ditos até então países subdesenvolvidos, em relação aos países desenvolvidos, comandados naquele momento pelos Estados Unidos, em plena ordem bipolar, também conhecido como Guerra Fria. E atualmente, Alex, como é que está esse espaço agrário? Atualmente é o quarto momento. E esse quarto momento é conhecido como mecanização agrária. É o que nós percebemos atualmente com o uso intenso das máquinas no campo. Não esqueça que essa modernização agrícola, marcada pelo uso intenso da produtividade agrícola através das máquinas, é marcado principalmente aí pela mecanização, pela automação produtiva, gerando uma eficiência na produção. Tanto é que hoje os grandes produtores agrícolas, eles conseguem monitorar a produtividade por satélites, por exatamente sistemas que podem controlar a eficiência, aumentar ao mesmo tempo a produtividade agrícola. E esse período garante, além da eficiência, uma grande produtividade agrícola, garante também uma grande dependência dos países pobres em relação aos países ricos, em relação à eficiência na tecnologia dessa produtividade. É nesse contexto que você precisa entender, então, que nós estamos na produtividade atual, conhecido como mecanização agropecuária ou mecanização agrária. Agora, diante do seu entendimento sobre a evolução do espaço agrário, que se deu exatamente em 4 momentos, lembrando, o primeiro momento, Revolução do Neolítico, segundo momento, Revolução Agrícola, terceiro momento, Revolução Verde, e o momento atual conhecido como mecanização agrária, você precisa entender agora a diferença entre sistemas agropecuários. Ok? E existem 2 sistemas agropecuários. Você precisa lembrar que existe um sistema conhecido como sistema agrícola intensivo e o sistema agrícola extensivo. E aqui você precisa saber essa diferença. Observe, tanto o sistema extensivo quanto o sistema intensivo, eles se diferenciam em relação a capital, as técnicas empregadas, o índice de produtividade e, claro, o nível de produção. Ok? Em relação ao capital, você precisa lembrar que o sistema extensivo ele tem um capital exatamente baixo, ou seja, baixa capitalização, pouco dinheiro, enquanto o sistema intensivo ele já tem uma capitalização mais alta. Isso vai refletir exatamente nas minhas técnicas. Pensa lá, se eu tenho um capital baixo, certamente as minhas técnicas serão simples. Entre essas técnicas simples, eu tenho aí a queimada, o desmatamento, que é o que normalmente se faz ali na agricultura, do pequeno agricultor, da agricultura de subsistência, conhecida também como roça, ok? Diferentemente na intensiva, onde as técnicas, elas já serão técnicas modernas. E como técnicas nós teremos lá exatamente o uso de fertilizantes, o uso de transgênicos. Isso, claro, vai interferir diretamente no meu uso do solo. Nesse contexto, você percebe que na agricultura extensiva, a gente vai ter exatamente uma rotação de terras. Alex, o que seria essa rotação de terras? Simples, é só você raciocinar. Ele usa técnicas como queimadas e desmatamento. Só aí ele já compromete o solo. A produtividade vai ser comprometida e, consequentemente, essa produtividade da terra não será tão alta. E, claro, ele não terá técnicas suficientes para corrigir esse solo. Então, ele abandona a terra. E esse abandono de terras nós percebemos e chamamos como rotação de terras. O que não acontece no sistema intensivo, pois o uso da terra é permanente. Afinal de contas, ele tem capital suficiente e técnicas para reverter qualquer anormalidade do solo. Tanto é que eles utilizam fertilizantes e utilizam exatamente os transgênicos. Isso vai contribuir na minha produtividade. Lá, por exemplo, no sistema extensivo, onde o meu capital é baixo, as minhas técnicas são super simples, atrasadas, rudimentares, onde eu acabo abandonando a terra, você vai perceber uma produtividade muito baixa ou até escassa, diferentemente no sistema intensivo, onde você percebe que as técnicas são muito mais eficientes, logo eu terei uma produtividade alta e, claro, uma altíssima produtividade permanente. Hoje você percebe também a diferença aqui, nesse sistema extensivo há uma utilização intensa da mão de obra
numerosa e familiar, uma mão de obra desqualificada, uma mão de obra onde você tem um sistema de trabalho normalmente marcado por produtividade, ou seja, se produzir tem uma certa renda, se não produzir também não tem renda, e às vezes gerando até uma certa escravidão dessa mão de obra, infelizmente. Já no sistema intensivo é diferenciado, há uma intensa mecanização agropecuária e logo eu vou ter uma alta produtividade. Bem, após esse entendimento dos sistemas agropecuários, você precisa entender, querido estudante, atualmente sobre a mecanização agropecuária. E claro, você precisa entender que inicialmente essa produção dava-se principalmente, apenas pelo o homem que utilizava naquele momento um trabalho manual, utilizando apenas a água como uma certa necessidade da produção, que hoje é muito importante, e claro, apenas o calor. Então observa, nesse momento eu posso dizer que lá atrás o homem tinha uma agropecuária, uma agricultura marcada principalmente por uma agropecuária arcaica, ou seja, essa produção era baseada na forma manual, utilizando apenas como fonte de calor o sol e apenas a água. Mas nós, em sociedade, evoluímos com as técnicas. Lá na Revolução Agrícola, o homem começou a utilizar mais tarde o trator, e esse trator começou a gerar uma certa modernidade na agropecuária, gerando uma certa produtividade nessa agropecuária, fazendo com que assim aumentasse em certa parte a produção. Atualmente, graças à evolução da ciência, hoje você percebe, graças a equipamentos como drones, e claro, principalmente com a evolução de outras técnicas, você percebe uma agricultura contemporânea. Uma agricultura que gera hoje mais produtividade, gera eficiência e gera, acima de tudo, uma grande produtividade agropecuária. Mas nós percebemos que mesmo assim, com essa modernização agropecuária, ainda existe a fome no mundo, que nós vamos falar exatamente num próximo vídeo. Deixe seu like, fique com Deus, um forte abraço, e vamos juntos na certeza de vencer. Um forte abraço.